Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite para compartir unos momentos de compañerismo para compartilhar os momentos de companheirismo alrededor del tema ao redor do tema los misterios contenidos en el séptimo sello. Os mistérios contidos no sétimo selo. Para poder comprender estos misterios, Para poder compreender estes mistérios, necesitamos saber lo que es el séptimo sello necessitamos saber o que é o sétimo selo. y para eso necesitamos E para isso necessitamos saber acerca de este libro sellado con 7 sellos saber sobre este livro selado com 7 selos, que aparece en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 7. que aparece em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 7, donde dice de la siguiente manera: onde diz da seguinte maneira: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vi também o anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Y miré y vi en medio del trono y de los 7 seres vivientes y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. El misterio contenido, los misterios contenidos en el séptimo sello. Os mistérios contidos no sétimo selo. Este libro sellado con 7 sellos Este livro selado com 7 selos contiene los misterios divinos contém os mistérios divinos de las cosas que serían manifestadas das coisas que seriam manifestadas durante el tiempo de la iglesia de Jesucristo, durante o tempo da Igreja de Jesus Cristo, desde los días desde os dias del nacimiento de la iglesia en adelante. do nascimento da Igreja em diante, Estaría contenido e estaria contido en este libro de los 7 neste sellos. livro dos 7 selos. Y ahora encontramos E agora encontramos que este libro de los 7 sellos que este livro dos 7 selos está ligado está ligado a lo que será la historia. ao que será a história da Igreja de Jesus Cristo. Fue dada esta revelación Foi dada essa revelação de este libro deste livro a Juan el a apóstol João Apóstolo por este ángel por este anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 1, Diz Apocalipse capítulo 1, verso 1 al 3. versículo 1 ao 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Este ángel del Señor Jesucristo Este anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta al cual ao qual Jesucristo Jesus Cristo le revela su palabra lhe revela a sua palavra
Y este ángel E mensajero este anjo mensageiro es el que le da a Juan el é o apóstol que dá a João o apóstolo esta revelación apocalíptica. esta revelação apocalíptica. Y vean E ustedes, vejam vocês, Juan fue transportado João foi transportado ao dia do Senhor en Apocalipsis capítulo 1, em Apocalipse capítulo 10 al 1, versículo 10 a 11, donde dice, onde diz: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Yo soy el Alfa y Omega. Eu sou o Alfa e o Ômega, Yo soy el primero y eu el sou o último. primeiro e o último. Es la voz de Jesucristo É a voz de Jesus Cristo hablando en el día postrero, falando no último dia, o sea, ou en el seja, séptimo no milenio, sétimo milênio, y Juan el apóstol e João o apóstolo estaba en el día del estava no dia do Senhor, Señor, o sea, en el día ou postrero, seja, no último dia, que es el séptimo que é o milenio. sétimo milênio. Juan João vivió viveu en el primer siglo no primeiro século de la era da cristiana, era cristã, pero siendo un apóstol mas y profeta, sendo um apóstolo e profeta, tuvo grandes visiones de parte de Dios teve grandes visões da parte de Deus y profetizó e de profetizou las cosas que iban a suceder, das coisas que iam las cuales le acontecer, fueron mostradas as quais foram mostradas por el ángel pelo anjo del do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Y Juan E João fue transportado foi transportado en esta visión nesta apocalíptica visão apocalíptica al día ao del dia Señor. do Senhor, Ou ou seja, seja, ao dia posterior. ao último dia. Y ahí escuchó la voz E de aí Cristo escutou a voz de Cristo como una gran voz de como uma trompeta, grande voz de trombeta hablando todas estas falando cosas. todas estas coisas. E agora? E agora, Este ángel del Señor este Jesucristo anjo do Senhor Jesus Cristo es el profeta de la dispensación del é reino, o profeta da dispensação do reino, el cual, o el cual tiene la revelación de Jesucristo qual tem a revelação de Jesus Cristo para darla a conocer para revelá-la a todos los hijos e hijas de a Dios todos os filhos e filhas de Deus que estarão vivendo en este día neste postrero. último dia. En el libro del Apocalipsis No livro do Apocalipse, tenemos en símbolos temos em símbolos todas las cosas que han de suceder. todas as coisas que hão de acontecer. Y en los sellos E nos selos, tenemos ahí temos aí los símbolos os símbolos de las cosas que estarían pasando das coisas que estariam acontecendo durante las diferentes edades durante as diferentes eras y para el tiempo e final. para o tempo final. Se conocería Se conheceria el significado o significado contido en cada em uno de cada esos um sellos. desses selos. Ahora el séptimo sello Agora, o sétimo selo es el más sobresaliente de todos, é o mais importante de todos, porque el séptimo sello porque o sétimo selo dice Apocalipsis capítulo 8 verso 1 diz, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que cuando fue abierto en el cielo que quando foi aberto no céu, se hizo silencio en el se cielo fez silêncio no céu, como por media como hora. por meia hora. Vamos a leerlo. Vamos ler Capítulo 8 verso 1 de Apocalipsis. capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse, diz assim: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Luego en Apocalipsis capítulo Em 10, seguida, em Apocalipse capítulo 10, cuando el ángel fuerte que desciende del cielo quando o anjo forte que desce do céu clama como cuando ruge un león clama como quando ruge um leão, y 7 truenos emiten sus e voces. 7 trovões emitem suas vozes, Juan iba a escribir João ia escrever, y le fue prohibido e escribir foi proibido escrever lo que los truenos o hablaron. que os trovões falaram. Lo que los truenos O hablaron que os trovões falaram es la revelación é a revelação del séptimo do sello. sétimo selo. Es la revelación É a revelação de la venida del Señor. da vinda do Senhor. El séptimo sello es la venida del O Señor. sétimo selo é a vinda do Senhor. Y ahora, E agora, bajo el séptimo sello, sob o sétimo selo, ou seja, bajo la venida del Señor, sob a vinda do Senhor, hay muchas cosas há muitas coisas estarão que estarão sucedendo acontecendo aqui aqui na Terra. y hay muchas E há cosas muitas coisas que estarão sucedendo en la que iglesia estarão del Señor acontecendo na Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo.
Y Jesucristo E Jesus Cristo estará llamando y juntando estará chamando e a juntando todos sus a escogidos todos os seus escolhidos en el día no postrero, último dia, ou ou seja, en el no séptimo sétimo milênio. Apocalipsis Apocalipse nos habla de la venida del nos Señor. fala da vinda do Senhor En el capítulo 10, verso 1, no capítulo 10, versículo 1, y en el capítulo 19, verso 11 al e 21 no también. capítulo 19, versículo 11 ao 21 também. En el capítulo 10 de Apocalipsis, No capítulo 10 de Apocalipse, lo vemos descendiendo del cielo envuelto en una nube, o vemos descendo do céu vestido de uma nuvem, con su rostro como el sol, com seu rosto como o sol, con sus ojos como llama de com fuego, seus olhos como chamas de fogo, alrededor de su cabeza. ao redor da sua cabeça um arco-íris. Lo vemos envuelto en una O nube, vemos vestido de uma nuvem, descendiendo del cielo descendo do céu, a este ángel fuerte, este anjo forte que é nuestro Señor Jesucristo, o nosso Senhor Jesus Cristo en su venida. em sua vinda. Luego en Apocalipsis capítulo Em 19, seguida, em Apocalipse, capítulo 19, lo vemos o viniendo vemos vindo sobre un caballo sobre blanco. um cavalo branco. Es el mismo Señor É o Jesucristo mesmo Senhor Jesus Cristo en su venida, em sua vinda, mostrado mostrado con diferentes com símbolos. diferentes símbolos. Ahora Agora, veamos lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo vejamos o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo con relación com relação a la venida à vinda del jinete do del caballo blanco de cavaleiro Apocalipsis 19 do cavalo branco de Apocalipse 19 y también con la de la venida e também da vinda del ángel fuerte do que anjo desciende forte del que cielo. desce do céu. Del ángel fuerte que desciende del cielo, Do anjo forte que desce do céu, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, William Branham, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, William Branham, en la página 57 dice, na página 57, diz: vi a otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste, o arco-íris sobre sua cabeça. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, Agora, se você prestar bem atenção, notará que essa pessoa é Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto. porque mesmo no Antigo Testamento ele foi chamado de Y él o ahora anjo do viene pacto. directamente a los judíos, E ele agora vem diretamente aos judeus, porque la iglesia ha llegado a su fin. porque a igreja chegou ao seu fim. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de O fuego. seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este es el mismo. Este é ele mesmo. Un ángel es un mensajero Um anjo é um mensageiro y él es un mensajero a e Israel. ele é um mensageiro a Israel. ¿Ve usted? Vê você? La iglesia está a punto de ser A raptada. igreja está a ponto de ser raptada. Él viene por su Ele iglesia. vem pela sua igreja. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês. la venida del A Señor. vinda do Senhor ¿Para qué? para Para quê? llamar y juntar a sus escogidos. Para chamar e juntar os seus escolhidos prepararnos e nos preparar ser transformados para ser transformados e raptados en este tiempo neste final. tempo final. Pero él viene Mas ele vem como el mensajero a Israel. como mensageiro a Israel. Él viene manifestado Ele vem manifestado para revelarse al pueblo hebreo. para se revelar ao povo hebreu, Pero por cuanto la iglesia de Jesucristo mas por quanto a igreja de Jesus Cristo está en la está tierra na todavía, terra ainda, él tiene que venir a su iglesia, ele tem que vir à sua igreja, revelarse en medio de su se iglesia revelar no meio da sua igreja y darle a conocer a los hijos e hijas de e Dios revelar aos filhos e filhas de Deus todas estas cosas que deben suceder todas essas coisas que devem acontecer para darle a su iglesia para dar à sua igreja la fe, a fé, la a revelación, revelação, para ser transformados para y serem raptados. transformados e raptados em neste este tempo tempo final. Él viene Ele vem sonando esa trompeta final soando essa trombeta final o gran voz ou de grande trompeta. voz de trombeta. Y él viene con sus E ele ángeles vem com seus anjos, conforme a la profecía conforme a profecia de Jesucristo, de que Jesus dice Cristo que diz en San Mateo capítulo 16 em São Mateus capítulo 16, verso 27 en adelante, versículo 27 em diante, porque el Hijo del Hombre vendrá porque o Filho do Homem virá con sus ángeles com seus anjos
vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. virá na glória de seu Pai com Vamos a seus leerlo anjos. directamente Vamos ler diretamente de San Mateo 16, verso de São 27. Mateus 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, y entonces pagará cada uno conforme a sus e obras. então recompensará a cada um segundo as suas obras. Ahí tenemos la venida del Hijo del Hombre Aí temos a vinda do Filho do seus Homem com ángeles seus anjos profetizada profetizada por Jesucristo por Jesus Cristo para ser cumplida para ser cumprida no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Eso es Isso é la venida del a Señor. vinda do Senhor. En el monte de la transfiguración, No Monte da Transfiguração, Cristo mostrou la venida del a Hijo del vinda do Hombre Filho do Homem en el reino de no su Padre reino do seu Pai con sus com ángeles. seus anjos. Y por eso E aparecieron por allí, isso apareceram ali Moisés Moisés e e Elias, porque esos son los ángeles del Hijo del Hombre en su venida, porque esses são os anjos do Filho do Homem em sua vinda, los cuales vienen os quais vêm con la gran voz com a trompeta grande voz de trombeta del evangelio do del Evangelho do Reino, reino, llamando y juntando chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. ahora Agora, estos ministerios de Moisés y estes Elías ministérios de Moisés e Elias estarão manifestados aqui na terra en el día no último postrero, dia, en la venida na vinda del Hijo do del Filho Hombre do Homem con sus com ángeles. seus anjos. Y estos ministerios E estes ministérios de Moisés, de Moisés e Elias estarán llevando a cabo estarão realizando la obra correspondiente a obra correspondente a los ángeles aos del Hijo del anjos do Hombre. Filho do Homem. Le preguntaron al precursor de la segunda venida de Cristo Perguntaram ao precursor da segunda vinda de Cristo, en el libro de los sellos en español, no livro dos selos em espanhol, página 399, página pregunta 399, número 11, pergunta número 11. le preguntaron acerca de Moisés Lhe perguntaram Elias, sobre e principalmente de Moisés e Elias, e principalmente de Elias, y le preguntaron e quién perguntaram sería ese profeta. quem seria esse profeta. Si sería Se seria Elías literal, Elias literal, el cual vivió hace miles de o años qual atrás, viveu milhares de anos atrás, o si sería un hombre de este ou tiempo, se seria um homem deste tempo, en el cual estaría no ese qual misterio. estaria esse ministério. Veamos la pregunta y la contestación. Vejamos a pergunta e a resposta. El Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? O Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro Ou hombre? será somente o espírito de Elias em outro homem? La contestación A fue, resposta foi yo he pensado que será un hombre de este Eu tiempo pensei ungido con ese espíritu. que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo encontró a los hijos de los profetas, Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, ellos dijeron, eles disseram: el espíritu de Elías reposó sobre o Eliseo. espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Es que Eliseo obró igual a É Elías. que Eliseu operou igual a Elias. Para este tiempo final, Para este tempo final, tendremos los ministerios de Elías teremos os ministérios de Elias e de Moisés manifestados en la tierra, na terra en un hombre de este em tiempo. um homem deste tempo. Ese hombre de este tiempo Este homem desse tempo será será el ángel del o Señor anjo do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, el que le dio a Juan el apóstol, quem deu a João o apóstolo a revelação do livro do Apocalipse. por lo tanto, Portanto, con esta manifestación de estos ministerios, com esta manifestação destes ministérios, en el ángel de no Jesucristo, anjo de Jesus Cristo, se cumplirá se cumprirão todas as coisas que estão prometidas para los ángeles para del Hijo os del anjos Hombre do Filho do Homem llevar a cabo. realizar. Eso será Isso será a manifestação do Espírito Santo em em um homem deste tempo, operando os ministérios de Moisés e Elias e e cumprindo toda promessa toda a promessa hecha feita para para esse este tempo final, com os ministérios e para os ministérios de Moisés e com Elias, os ministérios e para os ministérios de Moisés e Elias,
que son los ángeles que são os anjos que vienen que vêm con el Hijo del Hombre com o Filho do Homem en su em venida sua vinda y son e enviados são enviados con la gran voz de com a trompeta grande voz de trombeta para juntar a los escogidos de Dios. para juntar os escolhidos de Deus. San Mateo capítulo 24, verso 31 dice, São Mateus capítulo 24, versículo 31 diz: y enviará sus ángeles E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Eso será cumplido Isso será cumprido en el día no postrero último dia o séptimo ou milenio, sétimo milênio, con la manifestación com a manifestação del Espíritu de do Jesucristo Espírito de Jesus Cristo em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés e Elias e soando a trombeta do Evangelho do Reino que gira alrededor que gira ao redor de la segunda da venida de Cristo, segunda vinda de Cristo, como el león de la como tribu o de leão Judá, da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Ahora ya hemos visto Agora já vimos. quiénes son los Quem ángeles são del os Hijo del anjos do Hombre. Filho do Homem? Son los ministerios São de os Moisés y ministérios de Moisés e Elias Elías manifestados em um homem deste tempo final. Y ahora E vamos a agora vamos ver ver la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que es la venida de que Cristo, é a vinda de Cristo, el precursor de la segunda venida de o Cristo. precursor da segunda vinda de Cristo. En la página 277 Na del página libro de los sellos en 277 do livro dos selos em espanhol, español, dice así, diz assim: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, Pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, el jinete del verdadero caballo blanco, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, enquanto o seu entra en espírito, confrontación con el anticristo, o Espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo y él llame los suyos. e ele chame os seus. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 es el Espíritu é o Santo, Espírito Santo, el ángel del o pacto, anjo do pacto, Jesucristo en Espíritu Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo. Y ahora, como E vendrá en el agora, día como posterior virá manifestado, no último dia manifestado, para llevar y juntar sus escogidos, para chamar e juntar os seus escolhidos? dice en la página 256 del libro de los sellos en español. Diz na página 256 do livro dos selos em espanhol: Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a Él terra, vendrá sobre un caballo blanco como la ele nieve, virá sobre um cavalo branco como a y será neve completamente e será Emmanuel, completamente Emanuel, la palabra de a Dios palavra encarnada de en Deus un hombre. encarnada em um homem. Así como viene el ministerio de Moisés y de Elías encarnado en un hombre, Assim como vem o ministério de Moisés e de Elias encarnado em um homem, viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Viene el Espíritu Santo Vem o Espírito Santo en el día no postrero, último dia manifestado en un hombre. manifestado em um homem, El Espíritu Santo, o Espírito Santo, el ángel del o pacto, anjo do pacto, el verbo de o Dios, Verbo de Deus, la a palabra palavra hecha carne en un hombre, encarnada em um homem, en el día no postrero, último dia estará dando cumplimiento estará dando cumprimento a la venida à vinda del jinete del caballo blanco de do Apocalipsis cavaleiro 19. do cavalo branco de Apocalipse 19. Y ese hombre será E esse homem será el ángel o del anjo do Señor Senhor Jesus Cristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, Por isso, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, encontramos la gran voz de trompeta a grande voz de trombeta en el día no del dia do Señor, Senhor, que es la voz de que Cristo, é a voz de Cristo, la voz del Alfa y a Omega. voz do Alfa e o Ômega. Y luego Apocalipsis capítulo 4, verso 1, E em seguida, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, esa voz de trompeta essa voz de trombeta nos diz: sube acá, sobe aqui y yo te e mostraré mostrar-te-ei las cosas que han de suceder, as coisas que depois destas destas, devem acontecer. ou seja, Ou depois seja, das que já depois das sucedido, que já aconteceram en las nas 7 etapas da iglesia igreja gentia. gentil. Luego en Apocalipsis 22, Em seguida, em Apocalipse 22, verso 6 al 9, versículos 6 ao 9, encontramos encontramos a Dios enviando su ángel Deus enviando o seu anjo para dar a conocer para revelar
todas estas cosas que deben suceder pronto, todas essas coisas que em breve devem acontecer. Porque nesse ángel Porque nesse anjo estará estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, hablándole a su iglesia falando à sua igreja y hablándole al mundo e entero, falando ao mundo inteiro. y estará E estará dando a conocer revelando, por medio de su ángel mensajero, por meio do seu anjo todas mensageiro, estas cosas que deben suceder todas pronto. essas coisas que em breve devem acontecer. Diz assim. Diz assim: Y me dijo, E disse-me o estas anjo, palabras son fieles y essas verdaderas. palavras são fiéis e Y el verdadeiras. Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. ¿a quién ha enviado? A quem enviou? A su O ángel. seu anjo. ¿Para qué? Para quê? Para mostrar a Para sus siervos mostrar a seus las servos cosas que deben as suceder coisas pronto, que em breve devem acontecer, por medio por meio de la manifestación da manifestação de Jesucristo de en Jesus Espíritu Cristo em Santo, Espírito Santo, a través de su ángel através de mensajero. seu anjo mensageiro, Es que la iglesia de Jesucristo é que a igreja de Jesus Cristo obtém a revelação de de todas essas coisas que devem acontecer. Y en Apocalipsis 22, verso 16, E em Apocalipse 22, versículo 16, dice, diz: yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi enviei ángel o meu anjo para para daros vos testimonio de estas testificar cosas essas coisas en las às iglesias. igrejas. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para todas que las para iglesias, todas as igrejas, Jesucristo envía Jesus su Cristo ángel envia o mensajero, seu anjo mensageiro, dando a conocer revelando todas estas todas cosas estas coisas que que deben suceder pronto. em breve devem acontecer. Ese ángel mensajero Esse anjo mensageiro es el profeta de la dispensación del é o reino. profeta da dispensação do reino, Es la primera ocasión é a primeira ocasião en que Jesucristo em que Jesus Cristo envía a su envia iglesia à sua igreja um profeta dispensacional. la primera A ocasión. primeira ocasião. Por eso aparece Por isso aparece dando testimonio, dando testemunho, revelando revelando todas estas todas cosas, essas coisas que em breve devem acontecer. porque es un Porque profeta. é um profeta. E os profetas são aqueles que revelam Las cosas que han de as suceder. coisas que hão de acontecer. Son los que profetizan, São quem ungidos por el Espíritu profetiza, de Dios, são os que profetizam, Las cosas que han de ungidos suceder. pelo Espírito de Deus, as coisas que hão de Agora acontecer. podemos ver Agora podemos ver que por medio de esa manifestación, que por meio dessa manifestação de Jesus Cristo, en su ángel em seu mensajero, anjo mensageiro, viene toda la vem revelación toda a de Dios, revelação de Deus, de todas estas de cosas todas essas coisas que deben que suceder devem acontecer en este neste tiempo tempo final. final. Y todo E esto tudo isto, para para este este tempo final, estará estará bajo el misterio, sob o mistério do sétimo selo. los misterios contenidos Os mistérios contidos no sétimo selo son todos são todos los os misterios mistérios que están ligados que estão ligados a la segunda venida à de Cristo. segunda vinda de Cristo. Todo lo relacionado Tudo o a relacionado la segunda venida de à Cristo segunda vinda de Cristo está bajo los misterios está sob os mistérios contidos en el no séptimo sétimo sello. selo. La venida del A Señor vinda do Senhor con sus com ángeles, seus anjos, la gran voz a de grande trompeta, voz de trombeta chamando os escolhidos, que es el mensaje del que é a evangelio del mensagem do reino, Evangelho do Reino, siendo proclamado sendo proclamado bajo los ministerios sob os ministérios de Moisés e Elias y siendo e llamados sendo chamados con ese mensaje com essa mensagem todos los escogidos de todos Dios os escolhidos de Deus en el día no postrero. último dia. Vean ustedes Vejam vocês, todos los misterios todos os mistérios que hay bajo el que há séptimo sello. sob o sétimo selo, Toda la obra de Dios toda a obra de Deus correspondente al día ao postrero último dia está e está bajo los sob misterios os mistérios del séptimo do sello. sétimo selo. Ahora podemos Agora podemos ver ver que es muy grande que é muito grande el o contenido conteúdo bajo el séptimo sob sello. o sétimo selo. Porque bajo el Porque séptimo sob sello o sétimo selo estão estão contidos todos los misterios todos os mistérios correspondentes a este tempo final. Por eso Por es isso é que la voz que en Apocalipsis dice, a voz em Apocalipse diz: sube acá sobe aqui y yo te e mostraré mostrar-te-ei las cosas que han de as suceder coisas que hão de acontecer después de depois dessas. es la voz de É a Cristo voz de Cristo en su ángel em seu mensajero, anjo mensageiro,
el cual es ungido quem é ungido con el ministerio com o ministério de Moisés, de Elias y de e Jesús, de Jesus, para por medio de ese profeta para, por meio desse profeta, Jesucristo Jesus Cristo, em Espírito Santo, estar estar manifestado e e cumprir todas todas as promessas correspondentes ao último dia, e abrir todas essas escrituras a todos os filhos de Deus, e assim nos revelar todos estes mistérios contidos sob o sétimo selo, e assim obter o chamado e recolhimento, os escolhidos de Deus, no último dia, e serem colocados na etapa que corresponde a este tempo final para todos os filhos e filhas de Deus, e assim serem preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Estamos no tempo em que os mistérios contidos no sétimo selo estão sendo abertos, estão sendo cumpridos e estão sendo revelados a todos os filhos e filhas de Deus. E os ministérios do Filho do Homem com seus anjos, contidos nas profecias bíblicas, para serem manifestados no último dia, em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Estes mistérios, vejam vocês, no cumprimento deles, será a coisa mais simples que um homem possa imaginar. Será tudo em simplicidade. Uma noite como hoje, 35 anos atrás, esteve pregando o reverendo William Branham a mensagem Deus em simplicidade. Foi a primeira mensagem que pregou da série que pregaria nessa semana para a abertura dos 7 selos de Apocalipse. Capítulo 5, versículo 1 em diante, e demais capítulos que contêm estes selos. Agora, encontramos que quando ele pregou nessa ocasião, seu tema foi Deus em simplicidade. Uma das coisas que ele disse com relação à segunda vinda de Cristo foi que tudo seria simples no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E ele mostrou a causa pela qual passaram desapercebido a primeira vinda de Cristo. Ele disse, na página 17 desta mensagem, no livro dos selos, muitos lo passam por alto por razão da maneira em que se revela. Muitos passam desapercebido pela razão da forma em como se revela. De lo que debe ser Deus e sobre lo que Deus hará. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. Como disse muitas vezes, o homem é igual a como sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus por lo que hizo. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez. Mirando a lo que Deus hará en el futuro. Olhando ao que Deus fará no futuro. Pero ignorando lo que Deus está haciendo en el mas presente. Ignorando o que Deus está fazendo no presente. Assim é. Miram para trás e veem a coisa tão grande que Deus hizo. Olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez.
pero no pueden ver la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuar. mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Miran adelante y ven lo grande que viene. Olham adiante e veem quão grande que vem. Y en 9 de 10 casos, E em 9 de 10 casos, las cosas ya están sucediendo as todo a coisas su alrededor. já estão acontecendo tudo ao seu redor. Sin embargo, es tan sencillo que no lo saben. No entanto, é tão simples que não sabem. O sea, que no lo pueden entender. Ou seja, que não podem entender. Que no ven el cumplimiento Que não vem o cumprimento de la cosa grande que Dios ha da prometido. coisa grande que Deus prometeu. Por quê? Por quê? Porque es manifestado Porque é manifestado en em sencillez simplicidade lo grande que o Dios ha grande que prometido. Deus prometeu. Más abajo en esta misma página dice, Mais embaixo, nessa mesma página, diz: entonces, como usted puede ver, Então, como você pode ver, no hallamos la grandeza y realidad de Dios revelada en las cosas grandes, não achamos a grandeza e realidade de Deus revelada nas coisas grandes, de las cuales pensamos, das quais pensamos, sino mas Él está en las cosas Ele sencillas. está nas coisas simples. Se agrada a Dios revelarse Agrada a Deus se revelar y luego ocultarse, e em seguida se ocultar, y ocultar-se luego revelarse. e em seguida se revelar nas coisas simples. Estas cosas le pasan por encima al hombre Essas coisas passam desapercebidas ao homem. ¿Por qué? Por quê? Por la forma sencilla Pela forma simples en que Dios cumple em que estas Deus cumpre estas coisas. En la página 472, Na página 472, perdón, dice así. diz assim: Noten bien el mensaje del tiempo del fin. Notem este bem sello. a mensagem do tempo do fim, este selo. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo. El sello del tiempo del fin, O selo do tempo do fim, cuando empiece, será algo completamente secreto, quando según la começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Biblia. Pero antes de conocer eso, Mas antes de conhecer isso, recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 5, recordem Apocalipse 10, de 1 a 7, que al final del mensaje del séptimo ángel, que ao final da mensagem do sétimo anjo, todos los misterios de Dios serían conocidos. todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos en el tiempo del fin, Estamos no tempo do fim, la apertura del a séptimo sello. abertura do sétimo selo. Está hablándonos Está nos falando que en aquel tiempo que naquele tempo ya se estaba viviendo já se estava vivendo en el tiempo no del fin, tempo do fim. la apertura del séptimo A sello. abertura do sétimo Pero selo. ele disse, Mas ele disse, Cuando comience, quando começar, será algo completamente será algo secreto. completamente secreto. El comienzo, O começo será será secreto. secreto. y ahora vamos a ver E agora vamos ver cómo él muestra como ele mostra todo esto. tudo isto. Dice el domingo pasado, Diz, no domingo passado, eso fue cuando predicó Dios en simplicidad. isso foi quando pregou Deus em simplicidade. Hace una semana hoy, Hoje faz cuando uma estábamos semana, predicando sobre sed humilde, quando estava pregando sobre sede humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. recordem que Deus opera em coisas pequenas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, Na verdade, não me dava conta do que estava falando, pero ahora lo veo. mas agora o vejo bem. Será de una manera tan humilde. Será de uma maneira tão humilde. Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, Pero más bien viene como vino Juan el Bautista. mas o melhor vem como veio João Batista. Viene como el nacimiento de nuestro Señor. Vem como o nascimento do nosso Senhor allá en un establo. lá em um estábulo. Gloria a Dios. Glória a Deus. La hora está. A hora está à mão. Aquí estamos. Aqui estamos, ó irmãos. ¿Lo pueden ver? O podem ver? Ahora, Agora, hablándonos de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, nos falando da vinda do Filho do Homem com seus anjos, muestra que será nos mostra que será, en su comienzo em seu começo, completamente completamente un secreto. um segredo. Nos dice que será Nos diz que será
cómo fue el nacimiento de Jesús como foi o nascimento de Jesus allá en un lá establo, em um estábulo y e también, também vino Juan como el veio João Bautista. Batista. Todo lo que sucedió allá Tudo o que aconteceu lá era un era secreto. um segredo. Un niño naciendo en la familia de Zacarías y Elizabeth. Um menino nascendo na família de Zacarias e Isabel, Y solamente Zacarías y Elizabeth e somente Zacarias e Isabel y María e Maria sabían que ese sabiam niño sería un profeta que de esse Dios, menino seria um profeta de Deus y que sería el precursor de la segunda venida e de que Cristo. seria o precursor da segunda vinda de Cristo. Sería el profeta Seria o que profeta vendría con el espíritu y que virtud de viria Elías. com o espírito e virtude de Elias. Pero el ángel le dijo que le pusieran por nombre Juan. Mas o anjo disse que lhe pusesse por nome João. Pero en él estaría manifestado Mas nele estaria manifestado el ministerio o de Elías. ministério de Elias. Porque el que manifiesta los ministerios Porque quem manifesta os ministérios es el Espíritu é o Santo. Espírito Santo. Y Juan sería lleno del Espíritu Santo E João seria cheio do Espírito aún desde Santo el vientre de su madre. desde o ventre de sua mãe. Y estaría manifestando el Espíritu Santo E estaria manifestando o Espírito Santo, o ministério do profeta Elias, por tercera ocasión. por terceira ocasião. Ahora podemos ver Agora podemos ver era um mistério. que era um la mistério, venida del a precursor vinda do precursor de la primera da venida de primeira Cristo. vinda de Cristo. Era um mistério, Era la um venida de mistério a vinda de Elias para preparar al para pueblo. preparar o Todo el povo. pueblo hebreo Todo o estava povo esperando hebreu o profeta estava Elias. esperando o profeta Elias. todavía está E esperando ainda el está profeta esperando o profeta Elias. Pero não Mas não compreendeu que quando que Deus quando promete Deus promete a venida de um a profeta, vinda de um profeta que já veio no passado, que já veio no passado, quando regressa quando esse esse ministério regressa, regressa em outro homem, em outro profeta del do tempo em que se em cumpre que essa se profecia. cumpre essa profecia. E, la venida E del a Mesías, vinda do Messias em meio do povo hebreu, no meio do povo hebreu, vean ustedes, vejam vocês, estava cumpriéndose estava se cumprindo desde que Maria desde que Maria deu deu à luz à luz al niño Jesús. ao menino Jesus. Já estava cumprida, Já estava cumprida, pero era mas secreto, era um segredo para a nação hebreia, era secreto era um segredo para a religião para a hebrea, religião hebreia. pero esse Mas secreto esse segredo estava revelado estava revelado à Virgem Maria, a José a José e também e a também a Isabel Elizabeth, e ao sacerdote, e ao Zacarias, sacerdote Zacarias, que eram família de que Maria. eram família de Eles Maria. sabiam Eles sabiam acerca sobre Esse niño esse menino que nasceu de la que Virgen nasceu Maria. da Virgem Maria. E agora podemos ver E agora podemos que ver muito poucas pessoas que muito poucas pessoas souberam souberam acerca da venida do Messias. sobre a vinda do Messias 2000 anos atrás. Poucas pessoas souberam Poucas pessoas souberam que que aquele niño aquele menino que que nasceu da Virgem Maria era o Messias prometido prometido para aparecer naquele tempo. Las señales aparecieron en el cielo, Os sinais apareceram no La céu, señal o sinal chamada la estrella de chamada Estrela de Belém, era la señal que era o sinal de la venida del Hijo da del vinda do Hombre Filho do Homem en medio del no pueblo meio do hebreo, povo hebreu, estava e apareciendo. estava aparecendo. Apareceu por 2 Apareceu por 2 anos, No menos de 2 años não menos de 2 anos, estuvo apareciendo e en el esteve cielo. aparecendo no céu. Los magos la Os vieron, magos a viram, los cuales vivían por Ur de los os Caldeos, quais por allá por viviam Babilonia, em Ur dos Caldeus, lá pela Babilônia, y vinieron hasta la tierra de e Israel. vieram até a terra de Israel Buscando el Mesías. buscando o Ellos Messias. eran creyentes Eles eram crentes de las profecías das bíblicas profecias bíblicas e creíam e criam las profecias nas profecias de la venida da del vinda do Messias. en las profecías. Nas profecias Decía dizia estrela que uma saldria estrela de Israel. sairia de Israel. Y ellos vieron esa señal E en el eles cielo viram esse sinal no céu y buscaron al e Mesías buscaram o Messias en la tierra na de terra Israel. de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Israel, Quando chegaram à terra de Israel, Perguntando onde estava o perguntando onde estava o Messias, A religião hebreia, a religião hebreia nada sabia nada sabia da da vinda do vinda do Messias. los grandes líderes Os religiosos grandes de aquel líderes tiempo, religiosos daquele tempo, como el sumo como o sacerdote sumo sacerdote y los e os membros do del concílio do Sanedrín, Sinédrio, que eran los miembros del concilio de que la eram religión os hebrea, membros do concílio da religião hebreia, nada sabían nada sabiam acerca de la venida sobre del a Mesías. vinda do Messias. Era un misterio. Era um mistério. El comienzo O começo del cumplimiento do cumprimento da venida da do vinda Messias do en meio Messias do no meio do povo povo hebreu era era um secreto. segredo. Solamente Somente un grupo um pequeño grupo de personas pequeno de pessoas conhecia conhecia esse esse segredo.
conhecia esse mistério. Los Os magos magos buscaram buscaram o cumprimento dessa profecia dessa profecia e e encontraram em Belém da Judeia o cumprimento da vinda do Messias. Encontraram o cumprimento do sinal que foi visto no céu. Para a segunda vinda de Cristo, também temos a profecia de um sinal no céu. O sinal do Filho do Homem no céu. Se mostrará a señal del Hijo del Hombre en el cielo. Será mostrado o sinal do Filho do Homem no céu. Agora, para a primeira vinda de Cristo, não reconheceram aquele sinal no céu como o sinal da primeira vinda de Cristo. A religião hebreia não reconheceu esse sinal como o sinal da primeira vinda de Cristo e, consequentemente, estando esse sinal no céu, o Messias já tinha que estar na terra. Os que o buscaram, o encontraram. Aqueles que não se interessaram, nunca o encontraram. Agora, para a segunda vinda de Cristo, o próprio Jesus disse que aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Em 28 de fevereiro de 1963, apareceu um sinal no céu. Uma nuvem misteriosa a 26 milhas de altura. O precursor da segunda vinda de Cristo disse que essa nuvem foi formada por anjos de Deus. Foram os 7 anjos mensageiros das 7 eras e em seus corpos teofânicos e um anjo que era diferente dos demais. Os que formaram essa nuvem e foi fotografada. Foram os anjos, os que formaram essa nuvem, estando eles em seus corpos teofânicos. E agora, este é o sinal que seria visto como sinal para a vinda do Messias, para a vinda de Cristo, para o tempo final. Mas nosso irmão Branham disse, quando o sétimo selo começar, será um segredo por completo. Ou seja, o seu começo será um segredo. Assim como foi um segredo a primeira vinda de Cristo, quando nasceu em Belém da Judeia, em seguida foi crescendo e quase aos 30 anos foi que se manifestou, se revelou ao povo hebreu como o Messias prometido para o povo hebreu, mas já estava grande. 29 anos e meio de segredo da vinda do Messias já cumprida na terra. E agora, para o último dia, para o tempo final, vimos que o sinal do Filho do Homem foi mostrado no céu. Daí em diante, as promessas da vinda do Senhor com seus anjos têm que estar se manifestando em algum lugar. E esse é o mistério que está sob o sétimo selo, com a manifestação do Filho do Homem, com seus anjos, as coisas prometidas para o último dia, que serão feitas pelo Filho do Homem e pelos anjos do Filho do Homem, têm que se cumprir. Desde 1963 em diante, muitas promessas divinas se estiveram cumprindo, porque estamos no tempo em que o sinal do Filho do Homem foi mostrado no céu. Mas tudo na terra, quando é cumprido, é em simplicidade. E agora, para este tempo final, os filhos e filhas de Deus estariam vendo o cumprimento dessas promessas e tudo seria visto, manifestado, cumprido em simplicidade, em singeleza
y las obras e as obras de esa manifestación dessa en simplicidad manifestação em simplicidade serán las obras serão as obras prometidas para serem cumpridas por Cristo em sua vinda com seus anjos, para chamar e juntar os seus escolhidos y e prepará-los para serem transformados e raptados neste tempo final. Todos esses mistérios estão contidos onde? No sétimo selo. Os primeiros que estarão inteirados do cumprimento destes mistérios serão os escolhidos de Deus, à medida que Cristo revele à sua igreja todas estas coisas que em breve devem acontecer. E como as estará revelando? Por meio do seu anjo mensageiro. Por meio do seu anjo mensageiro, receberemos a revelação de Jesus Cristo de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Desde que o sinal apareceu no céu, daí em diante, as promessas divinas correspondentes ao último dia têm que estar se cumprindo. E agora, porquanto tudo isso está encerrado nas profecias, e tudo isso está encerrado nos mistérios do sétimo selo, somente por meio da revelação do sétimo selo, podemos compreender estes mistérios que estão sendo cumpridos à medida que chega o momento para serem cumpridos estes mistérios. Ou seja, uns são cumpridos primeiro e outros são cumpridos depois. Deus tem uma ordem e, de acordo a esta ordem, vão sendo cumpridas todas essas profecias das coisas que estarão acontecendo neste tempo final. Os escolhidos de Deus estarão recebendo a revelação de todas estas coisas que em breve devem acontecer, porque estarão escutando a grande voz de trombeta de Cristo, do Filho do Homem, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim estaremos escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Vejam o simples que é tudo que está prometido para ser manifestado sob o sétimo selo. Todos esses mistérios contidos no sétimo selo são revelados aos escolhidos de Deus. E à medida que vão sendo cumpridos, e estaremos vendo a forma simples em que vão sendo cumpridos. E à medida que vão sendo cumpridos, vamos obtendo também a história destes eventos que estavam prometidos para este tempo final. Ou seja, que à medida que vão sendo cumpridos, vai sendo escrita a história dos mistérios contidos no sétimo selo. E essa história não a deixaremos para outros que a escrevam, mas nós mesmos a escrevemos. Fica escrita, fica impressa nos folhetos que contém a revelação de Deus para este último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando-lhes testemunho dos mistérios contidos no sétimo selo. E onde estariam as pessoas que veriam estes mistérios contidos no sétimo selo sendo cumpridos? Aqui estamos na América Latina e no Caribe, vendo estes mistérios contidos no sétimo selo sendo cumpridos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos sejamos transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro,
en el no cielo. céu. En el No nombre nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.